do eixo Z. É importante você lembrar que o mesmo ocorre com o eixo X e Y, quando são rotacionados. O eixo rotacionado permanece inalterado, enquanto as demais coordenadas são alteradas em função do ângulo de giro em torno do eixo rotacionado, como no exemplo. A matriz de rotação e a computação gráfica. Bom, a matriz de rotação ela é muito utilizada na computação gráfica. Deixa eu te mostrar o porquê. Um dos objetivos da computação gráfica refere-se ao tratamento de imagens apresentadas ou animadas em uma tela de computador. As aplicações das transformações geométricas nesta área permitem, por exemplo, alterar, modelar e manipular os objetos que estão contidos em um determinado cenário. Para a rotação de objetos, um dos conceitos de álgebra linear mais utilizado nesses programas para a rotação de objetos é a matriz de rotação. Uma matriz de rotação, como o próprio nome já diz, é uma matriz que roda um vetor no espaço em que está contido. Aqui segue um exemplo de uma imagem em que você tem um vetor que sai da origem até um ponto EI, com uma determinada coordenada. E eu provoco uma rotação nesse vetor, ou seja, esse vetor ele sofreu uma rotação. Então, ele vai possuir um novo par ordenado, ou seja, uma nova coordenada, como segue aqui na figura. Aplicações práticas. Bom, as matrizes de rotação ela tem como objetivo representar em linguagem matemática operações físicas reais associadas às rotações de objetos, geralmente extensos e sólidos, em um espaço normalmente tridimensional. Vou te mostrar alguns exemplos. Aqui segue uma imagem em que vocês conseguem visualizar a imagem de a rotação de um crânio. Imagens como essa são produzidas em programas de computador que implementam matrizes de rotação em seus algoritmos. Como vocês conseguem ver, vocês têm aí a rotação de um crânio girando ao redor de um eixo. Bem como segue outro exemplo de rotação simples de uma imagem no espaço quadridimensional, que comprova que as matrizes de rotação não servem apenas para as 3 dimensões conhecidas. Aí, vocês conseguem analisar uma imagem de uma figura rodando no espaço quadridimensional. Essa figura ela gira ao redor de um eixo e aí você consegue ter uma noção de que a matriz de rotação ela não se prende a uma dimensionalidade, apenas as 3 dimensões espaciais conhecidas. Olá, sou Amanda e irei falar um pouquinho sobre o que é homotetia. Homotetia também é conhecida como mudança de escala. É a redução ou ampliação de distâncias e áreas a partir de um ponto fixo, ou seja, reduzir ou ampliar distâncias dos pontos de um espaço em relação a um ponto fixo. Então, é possível mudar as escalas da imagem ao longo das direções x, y e z por fatores a, b e c, respectivamente. Então, um ponto pH com coordenadas x, y e z na imagem original será transformado em um novo ponto PI de coordenadas ax, by e cz na nova imagem. A homotetia é um tipo de transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura, mas mantém as principais características, como a fórmula e os ângulos. Na imagem que estão aparecendo para vocês, temos um exemplo de mudanças de escala. Olá pessoal, quem está falando aqui é Mirella e agora eu vou apresentar para vocês uma aplicação da álgebra linear que é usada nesse aplicativo, ou quer dizer, nesse programa que é chamado de Spark. E o que é que esse programa faz? Esse programa faz filtros para o Instagram, ou seja, quando a gente tem uns stories lá que dá para usar alguns filtros, feitos geralmente por esse programa aqui, e é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero que vocês baixem, esse programa.
que vocês encontram gratuitamente. Esse aplicativo é do próprio Facebook, então é só dar uma pesquisada no Google que vocês encontram o link para download. Depois vocês vão abrir a aba do programa e vão vir aqui em Blank Project, vai abrir e pronto. Agora a gente tem essa aba aqui. E como é que a gente coloca o filtro, né? Primeiro eu vou falar pra vocês uma coisa. A gente tem esse modelo aqui, que é onde a gente vai ver, né, experimentar o nosso filtro, ver certinho onde está no rosto da pessoa. E é isso. Aqui a gente tem alguns vetores já aqui, mas depois ele vai aparecer aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai aqui em Focal Distance, aperta com um botão direito do adicionar objeto, Face Tracker. Pronto. Agora a gente tá vendo que apareceu os vetores aqui. Agora a gente vem novamente com o botão direito do mouse, só que agora em Face Tracker, adicionar objeto, Plane. Pronto. Agora a gente tem a nossa, onde a gente vai pôr a nossa imagem, certinho. Aqui do lado, se vocês observarem, tem algumas coisas, que é justamente a posição dos vetores no espaço. Aqui a gente vai poder rotacionar, mudar a posição e mudar a escala da nossa imagem, ou seja, a gente vai realmente conseguir modificar a nossa imagem, fazer a manipulação dela. Esse aplicativo é muito sensível, então não vamos colocar a imagem muito distante. Por exemplo, colocar a posição 3. Se eu colocar a posição 3 aqui, o plano vai lá pra cima e não vai ser útil pra gente. Vamos aqui. Então, e agora, para adicionar a imagem, a gente vai em Materials. Aí vai abrir aqui, no lado esquerdo. Clica em Materials e vem aqui em Textura. Choose File, que é o que a gente vai escolher. Primeiro eu preciso falar para vocês que se vocês quiserem, por exemplo, colocar uma frase sem nenhum fundo atrás, vocês vão precisar fazer essa frase antes de pôr aqui no programa. Tirar o fundo dessa imagem antes de pôr aqui, senão aparece com fundo, tá? Para isso, vocês podem criar ou no Photoshop, em salvar como PNG apenas, ou vocês podem ir em algum site e pesquisar lá, remover fundo de imagem, que é rapidinho vocês fazem. Pronto, então vamos escolher aqui nosso arquivo. Pronto, abriu, tá vendo? Abriu na ponta do nariz do rapaz, e a gente quer que esteja aqui na testa. E como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, a gente vem aqui no plano e vai conseguir alterar a posição da nossa imagem. Eu vou alterar algumas coisas aqui, por exemplo, escala, vetor X, Y e Z. A posição vou trocar também, mas eu só quero, por exemplo, que a posição suba. Então, qual é o vetor que eu vou alterar? O Y. Então, eu vou botar aqui 0.08. Eu falei pra vocês que esse aplicativo ele é bem sensível, então 0.08 já deu pra colocar no local. Então, eu não quero rotacionar, por isso que eu não vou mexer nesse aqui. Mas, agora, a próxima etapa, o nosso filtro já tá pronto. A próxima etapa é apenas exportar esse arquivo para o Spark pela internet, para que o nosso filtro seja aceito. Mas para isso eu não vou explicar a vocês, é uma coisa bem intuitiva, mas já não entra mais a parte de álgebra linear, que é o objetivo dessa apresentação. Então, basicamente, você vem aqui em File e vem em Publish, que vai gerar algumas coisas para você publicar o seu filtro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e assim finalizamos o nosso mini projeto de álgebra linear. Fique agora com a nossa ficha técnica.